A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos 10 mandamentos. E hoje nós chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10 ela tem como título Não Furtarás. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 15. E depois nós vamos para Êxodo também, capítulo de número 22, do verso 1 ao verso de número 9. Tá? Então vai ser a lição de número 10, não matarás, leitura bíblica em classe no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 15, e depois capítulo 22, o verso 1 ao verso de número 9. A introdução diz assim: o oitavo mandamento é o terceiro da série das negatividades imperativas. Só relembrando, tá? Existem duas classes. A primeira classe entre o homem e Deus, que é os verticais, que são 4, tá? E entre homem e homem, na área horizontal, que são 6 mandamentos. Esse é o terceiro mandamento que tem a negatividade não. Para nós, esse é o quarto mandamento da segunda série. Por quê? O primeiro é: honrarás pai e mãe. Honra pai e mãe. Aí começa o segundo, tá? Que é a primeira negatividade. É o segundo dessa classe, mas o primeiro que tem a negatividade. Não matarás ou não assassinarás. Depois, não adulterarás. Nós estudamos semana passada. E hoje estaremos estudando não furtarás. Tá? Então esse é o terceiro da série das negatividades imperativas. Esse oitavo mandamento, ele também é composto de apenas 6 letras. E dessas 6 letras, eles tiraram 2 palavras, ou formaram 2 palavras. Lembra quando eu disse sobre o não matar? E eu dei aquela introdução, daquela revelação que Deus me deu através da palavra? Se você ainda não ouviu, ouve aquilo. Por quê? Porque naquele mandamento, qual era o bem que Deus estava querendo proteger? A vida. No segundo mandamento que nós estudamos semana passada, não adulterarás, ele estava protegendo quem? A família. E de forma mais profunda, o próximo, mais próximo dentro do ser humano, que é o seu cônjuge. E agora ele está protegendo quem aqui? Protegendo o bem dos próximos. Então isso é muito interessante. Precisamos compreender que o bem jurídico tutelado, ou seja, a matéria que vai se proteger aqui, é a propriedade. Ou seja, precisamos entender por propriedade tudo aquilo que o outro conquistou de forma lícita. Então tudo aquilo que o outro conquistou de forma lícita, nós podemos entender aqui como propriedade, tá? Um carro, uma casa, um apartamento, uma empresa, um negócio, tudo isso é propriedade. Dinheiro em espécie é uma propriedade que o outro conquistou de forma ilícita, tá? Por meio deste mandamento, do oitavo mandamento, podemos ver o quanto Deus se preocupa com a vida em sociedade. Irmãos, esse mandamento não furtarás, ele parece meio tolo estudarmos hoje dentro da igreja. Tá? Mas esse mandamento, ele nos mostra, ele nos revela o quanto Deus se preocupa com a vida em sociedade. Ei, não pensa os senhores, não pensa as senhoras, que Deus se preocupa só com a vida espiritual. Porque esse contexto de vida espiritual e vida material é um pouco distorcido nas nossas igrejas, tá? Eu já expliquei isso nas aulas sobre o Provérbios e Eclesiastes,
naquele trimestre sobre a relação entre espiritual e algo que é material. Mas esse mandamento deixa muito bem claro que Deus se preocupa com a vida em sociedade. Isso envolve política, economia, administração pública, segurança pública e assim por diante. Ou seja, a vida em sociedade é uma vida que Deus se agrada, é uma vida que chama a atenção de Deus. O andamento sadio de uma sociedade agrada o Eterno. Por quê? Porque a intenção do Eterno é que a sociedade, que a nossa sociedade transmitisse os seus conceitos. Tá? É por isso que a igreja está instituída na terra, é para que a igreja possa cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. É por isso que a oração do Pai Nosso diz: pede para que o reino dele venha até nós, desça sobre nós, venha até nós. Ou seja, que a tua ideia seja imposta aqui nessa terra. Através de quem? Através da igreja. Através da igreja, a sociedade pode refletir aquilo que Deus tem vontade que ela fosse. Talvez alguém pense: que grande besteira estudar isso em uma igreja onde todas as pessoas são de bem. Eu concordo com você, tá? Parece uma grande besteira, onde temos pessoas decentes, trabalhadoras e que não se apossa daquilo que não é seu, ou seja, que não se aposse, que não toma posse dos bens do seu próximo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que esse tipo de pensamento, ele não pode permear a nossa vida. Por quê? Porque precisamos entender que um dos maiores obstáculos para se ter uma vida corrigida pela palavra de Deus é exatamente este. Qual? Disso eu não preciso, isso eu já sei. É o de se presumir de que se está fora do alcance das recomendações para a minha vida. É quando aquelas pessoas falam: ah, disso eu não preciso, ou eu não faço esse tipo de coisa, então eu não preciso ouvir esse tipo de orientações. Quando eu pratico isso, quando eu ajo dessa forma, esses tipos de expressões, na verdade, pode fechar os meus olhos e fechar os meus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Com esse conceito, nós nos tornamos insensíveis à correção de Deus. Então, eu sei que isso não acontece. Eu sei que nós vivemos dentro de uma igreja onde não vivemos com pessoas que são ladrões. Nós podemos ser ex-ladrões dentro das nossas igrejas, mas nós não temos ladrões, nós não temos pessoas que furtam aquilo que é do próximo, tá? Uma outra verdade que eu quero trazer ainda é que nós temos que ter... A segunda verdade que eu quero mostrar é que nós precisamos saber a real concepção da vida cristã de hoje. Então, queridos, nós temos o exemplo do caso do crime de peculato, um crime cometido por funcionário público, né? Existem as suas modalidades de peculato, o peculato furto, o peculato por erro de outrem e por aí afora vai, mas, ou seja, o que é um crime de peculato? É aquilo que o funcionário público tem em mãos, tá? Então ele apropriar-se daquilo que não é dele, mas que ele se apropria em razão do cargo, é crime. Tá? Existe também esse caso, por exemplo, o funcionário da Caixa Econômica Federal, ele está tomando conta desse celular aqui, tá? E por um descuido dele, ele deixou a porta aberta e foi embora. Aí uma outra pessoa entra e furta. Aí ele volta no outro dia, ele vai pegar eu chego lá para pedir meu celular não está lá. Ele cometeu o crime de peculato culposo, tá? Existe algum tipo de modalidade de peculato, mas isso significa peculato, tá? Você está em razão do seu cargo, pegando algo, segurando algo, e alguém furta esse algo por imperícia sua, por descuido seu, tá? Isso é um crime praticado, só para vocês verem como que a Bíblia
ela é algo assim fascinante. Aquilo que nós temos hoje de código, tanto na esfera civil, criminal, já era ideias praticadas há muitos anos atrás. A Bíblia já tratava sobre esse tipo de ideia, tá? Esse tipo de ideia. Então, uma pessoa que tivesse um bem, o civil, qualquer pessoa, né? No caso que não sendo funcionário público, foi furtado, mas estava em posse dela, e ela provasse a inocência dela, que aquilo foi um ato culposo dela, ela não teve a intenção, ela não entregou o bem móvel, o que aconteceu? Ele não precisava de indenizar. Uma coisa que eu quero falar com vocês agora, e pensar, o que leva uma pessoa a furtar? Já parou para pensar nisso? O que motiva uma pessoa ao furto? Tá? Eu quero mostrar algumas coisas aqui que pode levar uma pessoa ao furto. A primeira causa, o primeiro motivo é uma doença. Você sabia que furtar pode ser uma doença? Tá? Como chama isso? É a cleptomania. Tá? A cleptomania é uma doença. E nós não vamos discutir aqui, que essa não é a minha intenção, mas existe. E graças a Deus existe cura para os cleptomaníacos, pessoas que entram em determinados locais e pegam aquilo que não é seu, é uma doença. Mas o que eu quero me ater, tá? Que é a razão principal para mim aqui, é a ação demoníaca, tá? A ação satânica, é algo espiritual. Perceba que Judas, o Iscariote, e a Bíblia diz que ele era ladrão, e ele furtava os tesouros, tá? O cofre do colégio apostólico. Ele furtava a tesouraria do colegiado apostólico. Isso você confere em João capítulo 12, verso 4 ao verso de número 6. Tá? E lá no Evangelho de Lucas, Lucas vai narrar que Satanás entrou nele. Só abrindo um parênteses, é a única vez que Satã entra dentro de uma pessoa, foi em Judas, o Iscariote, tá bom? Fecha aspas, voltemos aqui para a nossa aula. Então a Bíblia diz que enquanto ele furtava, Satanás entrou dentro dele. Então o ato de furtar é um ato diabólico. Uma outra coisa que eu preciso salientar aqui, e que é muito divulgado, já foi tema de filme, de desenho, é o nosso personagem, o Robin Hood, tá? Desculpe aí os irmãos que dominam o inglês, né? O Robin Hood, ele é um personagem, tá? Que ensina o que para as crianças? Que ele é um bom ladrão, irmãos. Não existe bom ladrão. Não existe, por exemplo, o ladrão da cruz. Eu já vi pregadores dizer, ele estava lá na cruz e ele se converteu bom ladrão. Não, ele cometeu um crime. Ele era um criminoso. Tá? Nós não podemos romantizar esse ato. E muitas das vezes, esse ato ele é romantizado pela dramaturgia. E um caso é o Robin Hood, que ele roubava dos ricos e dava aos pobres, e ele era uma espécie de algo venerado. Então o ato de furtar é uma inspiração demoníaca, tá? Um segundo motivo, ou o terceiro, se você colocar o primeiro como doença, vamos colocar o primeiro como doença, o segundo, que é a razão principal, uma razão demoníaca. A terceira razão que as pessoas furtam é a necessidade. Eu quero que você leve isso para a sua classe. É errado cometer o furto para matar a fome do seu filho? Será que é pecado? Será que a Bíblia condena isso? Leve para a tua classe. Será que hoje um pai, uma mãe que furta algo, lembrando que furtar é sem violência ou grave ameaça, ele furta algo para matar a fome exclusiva do seu filho, ele está cometendo crime, tá? Isso é uma coisa que nós devemos salientar. E não vai ser nessa aula aqui que eu vou sanar essa problemática, mas leve isso para a sua classe. Isso é muito interessante. Com isso,
eu quero que vocês passem a pensar de um outro modo, tá? Partindo desse terceiro caso, que leva as pessoas a furtar a necessidade, o que eu preciso aprender? Que nós cristãos devemos censurar não apenas o furto e o roubo como atos maus, mas também as circunstâncias que produzem esses atos. Aqui entra a justiça social, tá? Eu sei que é pecado, eu não estou aqui elogiando esse tipo de crime, eu estou simplesmente fazendo com que vocês pensem que a necessidade leva algumas pessoas a terem esse tipo de ato. Eu não estou aqui aprovando, mas eu estou aqui fazendo vocês pensarem o outro lado da moeda, tá? O outro lado da moeda. Nós cristãos precisamos não apenas censurar aquele que furta, aquele que rouba, mas precisamos censurar também quem provoca eles a roubar e a furtar. Aí nós entramos na questão social, e é por isso que eu sou apaixonado pelos profetas menores, porque quase todos eles têm a sua temática no que? Na justiça social. É algo que hoje as igrejas renegam. Você não vê uma mensagem de Camboriú, por exemplo, sobre justiça social. Você não vê esses grandes eventos falando sobre a injustiça social dentro do nosso país, sendo que isso era tema dos profetas menores, sendo que isso foi tema de Isaías, que isso foi tema também de Jeremias. Mas os profetas menores denunciaram com veemência esse tipo de prática, e que hoje a igreja renega o fato social de cima dos seus púlpitos, tá? O quarto item que eu quero dizer, o que leva alguém a cometer o furto, é a preguiça, que no popular nós chamamos de vagabundice, tá? O vagabundo, a preguiça. Infelizmente, no nosso país não se criou a cultura do trabalho. Mas qual é a cultura que foi implementada dentro do nosso país? O do ócio, a da preguiça. E nós vamos ver isso agora através de um personagem, do Zé Carioca e do Zé Paulista. Quem não se lembra desse desenho do Zé Carioca, tá? Através desse exemplo do Walt Disney, nós podemos confirmar que na nossa cultura nós temos a cultura do ócio e não do trabalho. Querido, então a segunda verdade que eu quero mostrar é sobre a real concepção da vida cristã hoje, porque estudar o oitavo mandamento pode se tornar algo impróprio. Mas perceba uma grande verdade que está neste mandamento. Qual é a concepção de vida cristã hoje? O que é mais importante hoje para um cristão? Perceba que o espírito que está permeando hoje nas igrejas evangélicas, qual é? O êxtase, o louvor, a contemplação. Nós vamos ao culto para quê? Para contemplar, para sentir alguma coisa. Nós vamos na igreja para louvar, nós vamos na igreja para entrar em êxtase. Perceba que o conceito de vida cristã hoje é sentir alguma coisa, é estar em êxtase, é contemplar, é ser os espirituais, é andar no Espírito. É andar no Espírito. E já esse tipo de mandamento, ele não traz entre si a sua espiritualidade. Esse mandamento, ele vai me ensinar que a ética deve prevalecer a minha espiritualidade. Tá? Eu vou repetir. Esse mandamento, ele dá a ideia de que a ética, ela deve prevalecer sobre esse modelo de espiritualidade implantada hoje no nosso meio. Ora, não se pode ignorar que um forte componente do ensino bíblico é a ética. Perceba o que eu vou dizer agora. A vida conta mais do que o louvor. Por mais estranho que isso pareça aos nossos ouvidos, Deus está mais interessado em nossas atitudes do que em nossos
louvores. Irmão, preste atenção nisso. Este mandamento, ele traz a real concepção da vida cristã. Deus valoriza a ética. Deus não valoriza simplesmente os sentimentos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz: e transformai-vos, ou seja, pelo vosso entendimento. Ou seja, Deus estava querendo dizer o que? Olha, que o vosso culto deve ser razoável, o vosso culto deve ser motivado pela razão, e não simplesmente pela espiritualidade, pela emoção. A razão, ela deve estar acima da emoção. Então eu vou repetir o que eu disse. Ora, não se pode ignorar que um forte componente do ensino bíblico é a ética, e que a vida conta mais do que o louvor. Isso pode parecer estranho aos nossos ouvidos, mas é uma grande verdade. Deus está muito mais interessado em nossas atitudes do que em nosso louvor. Nós precisamos, querido, despertar. Nós precisamos descobrir que todo o conselho de Deus, tá? Ele parte da obediência. A obediência deve ser o princípio da nossa atitude, o princípio do nosso viver. Mais do que dizer: isso eu não faço. Compete nos saber o que Ele diz para nos situarmos. Se não fazemos, que cuidamos para um dia não estarmos nessa situação. Lembra de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12? Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Então, esse mandamento, não furtarás, ele traz esses dois conceitos, que eu preciso primeiro desfazer daquilo que eu não faço e não preciso ouvir, porque isso pode ser uma forma de eu estar me fechando, de eu estar me tornando insensível para não ouvir a correção de Deus. E a segunda ideia é que eu preciso ter o que é concepção de vida cristã hoje, tá? Ou seja, eu sou do reteté, eu sou do movimento, eu sou só do movimento. Nós temos que pararmos e analisarmos isso. Deus está muito mais interessado na sua atitude do que no seu louvor. Não adianta nada ficar cantando o dia inteiro e falar palavrão. Não adianta nada você ir na igreja todos os dias e comprar e não pagar. A atitude, ela fala mais do que o seu louvor. Ou seja, a sua atitude, na verdade, é um culto que você está prestando ao Eterno. Pare e pense nisso. Esse mandamento, ele existe de duas formas, tá? A primeira forma é a negativa, tá? Qual é a negativa? A negativa é: não furtarás. Eu vou parafrasear essa parte negativa da seguinte forma: não possuir nada que não se tenha conseguido de forma honesta. Então esse mandamento existe de duas formas: a negativa, que está explícita, não possuir nada que não se tenha conseguido de forma honesta, e a segunda forma é a forma positiva, ou seja, ter o caráter puro e respeitar o seu próximo. Ou seja, eu não posso furtar. Se eu não posso furtar, o que motiva eu não a furtar aquilo que não é meu? É a parte positiva, aquilo que está implícito no texto. E o que está implícito no texto? Tenha caráter puro e respeite o próximo. Ou seja, no popular, tenha vergonha na cara e satisfaça com o que é teu. Não fique olhando para as coisas do vizinho. Não fique olhando para aquilo que o teu irmão conquistou ao longo da vida, ou por aquilo que ele ganhou, tá? Então tenha um caráter puro e respeite o próximo. O tópico de número 1, tá? O tópico de número 1, ele fala sobre o 8º mandamento. A abrangência dele, tá? O nosso autor colocou assim, ó: numa leitura superficial parece tratar-se apenas de proibição de simples furto
ou mesmo da aquisição ilegítima de propriedade ou posses de outras pessoas ou grupos. Mas o mandamento vai muito mais além. Diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixe o outro no prejuízo. Esse mandamento ainda estende-se ainda à provisão de emprego, para que todos possam ganhar seu sustento de maneira digna e honrada. E isso envolve justiça social. Provérbios capítulo 14, do verso 34. Este é o grande desafio dos governantes do nosso mundo. Então esse conceito, não furtarás, é um conceito muito amplo. Ele envolve muito mais coisa do que simplesmente você apropriar-se de algo que não é seu. Mas ele envolve aqui, eu achei muito interessante, envolve justiça social. Daqui um pouco nós veremos isso, um pouquinho sobre justiça social. Segundo, o objetivo. Qual é o objetivo do 8º mandamento? É a proteção e o respeito pelos bens e pelo próximo. Tá? O objetivo desse mandamento é que nós devemos respeitar aquilo que é do próximo. E o objetivo desse mandamento também é proteger aquilo que não é teu, ou seja, protege o bem do próximo. Tá? Esse que é o objetivo. O contexto, item 3, tá? Segundo a tradição rabínica, o sentido primário deste mandamento era, preste atenção, a proibição de rapto de pessoas, ou seja, de sequestro de pessoas para serem vendidas como escravas. Aí o nosso autor, ele usa o termo ganav. Ganav basicamente significa tirar aquilo que pertence a outro sem o consentimento ou consentimento deste. Então o nosso autor está dizendo o seguinte, que a ideia primária desse texto remete a um ato muito praticado naquela época, que era o ato de sequestrar as pessoas para ser vendidas. Vocês se lembram do caso de José? José cometeu o que com José? Uma ganave, um sequestro, um rapto dele. Raptaram ele, sequestraram ele e venderam ele como escravo, para mercadores, tá? Mas a palavra ganave, ela é muito mais ampla do que isso, é verdade, e está apoiado pelo texto bíblico, tá? É como o nosso autor disse, essa é a ideia primária, mas não podemos nos restringir simplesmente ao rapto de pessoas, pois a palavra ganave, como eu disse que no original, significa tirar aquilo que pertence a outro, sem consentimento ou consentimento deste, tá? Restringe-se aos atos de roubos feitos ocultamente, tá? Mas a ideia, ela é muito ampla. Uma coisa que nós devemos explicar para a classe, e que vocês devem perguntar, é a diferença entre roubo e furto, tá? Roubo e furto. Alguém uma vez até brincou comigo e disse, a Bíblia proíbe o furto, então quer dizer que ela autoriza o roubo? É claro que não, querido. Por quê? Eu vou dar uma explicação técnica, tá? Uma explicação técnica. O que é furto? Tá? Isso está no artigo 155 do Código Penal, tá? O que significa furto? O furto ele é cometido sem violência ou sem grave ameaça, ou seja, eu subtraio esse celular, mas eu não usei força, tá? Isso pode estar comigo, por exemplo, está no meu bolso. Aí passa um camarada liso, um cara esperto, ele pega isso e eu não percebi, tá? Ou então eu até percebi que ele me roubou, mas não teve violência e não teve grave ameaça. O que isso caracteriza? Furto, tá? Ele me furtou. E o que é o roubo? O roubo também é levar um objeto, tá? Um bem móvel, não é imóvel, mas um bem móvel de alguém, tá? Mas mediante o que? A grave ameaça ou a violência. Aí está no artigo 157 do Código Penal, do CP, tá? Então qual que é a diferença? O roubo precisa ter grave ameaça ou violência. O furto não pode ter
violência e grave ameaça, que aí se tornaria o que? Roubo, tá? Então, com isso, nós entendemos o quê? Que o furto, ele é um crime de menor, tá? De menor até penabilidade, até a pena para o furto é menor. O Código Penal institui, ele aplica uma pena de 1 a 4 anos, me parece, para o crime de furto, tá? E o crime de roubo ele tem uma pena maior, de 2, eu não me lembro exatamente agora, acho que é 8 anos, mas é só no Código Penal, no artigo 157, que nós podemos verificar isso. Mas o furto é um crime menor, tá? Ele tem uma penalidade menor, praticado o ato do furto, tá? Então o que eu respondi para essa pessoa? Se Deus proíbe o menor, imagine o crime maior, imagine o roubo. Ele também é proibitivo pela palavra de Deus, tá? O parágrafo 2º, o tópico 2º, fala sobre a legislação mosaica sobre o furto. O item de número 1, a pena por furto de bois e ovelhas. Então o camarada roubou um boizinho e uma ovelha, tá? Antes de eu entrar aqui, eu só quero que vocês tomem muito cuidado, tá? Que o autor fala sobre o jurídico e o espiritual. Irmão, pelo amor de Deus, esse conceito ele tem que ser muito bem explicado, se nós vamos entender que nós separamos o material e o espiritual. Eu já expliquei uma vez, vou explicar de novo, como tese. Por exemplo, você está trabalhando lá no seu emprego e você mata tempo indo no banheiro, tá? Você está cansadão, você vai para o banheiro. Aí você está demorando para passar, aí você vai conversar com um colega, ou seja, você fica matando o tempo do trabalho. Paulo diz que o meu trabalho, quando eu trabalho para alguém, eu devo trabalhar como se eu estivesse trabalhando para quem? Para o patrão? Para Dilma? Para o governo? Não, para o eterno. O que Paulo está dizendo? O seguinte, que o trabalho é um ato espiritual. Preste atenção nisso, querido. Preste atenção nisso. Até os atos da justiça, honestamente, são atos da justiça de Deus. Por quê? Isso nós aprendemos na onde? Em Romanos capítulo 13, tá? Que a justiça, ela não vem de balde para nós. Ou seja, aquilo que a justiça está impetrando em nós é um ato de Deus, é um ato da vontade soberana de Deus. Então muito cuidado com aquilo que é jurídico, com aquilo que é espiritual, tá? Eu já expliquei também o símbolo da árvore, lá no Jardim do Éden, a árvore da vida, que tinha as raízes na terra e o topo para o céu. Eu já expliquei isso, a ligação entre a terra e o céu, entre o humano e o divino, ou seja, a sincronia, ou seja, as suas atitudes aqui na terra refletem na eternidade. Não pense que vocês sonegar um imposto de renda, por exemplo, é um ato jurídico, é um ato que pode ser discutido na esfera penal. Sim, pode ser discutido na esfera tributária, mas é pecado, é espiritual também. É isso que eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Para não confundir as coisas. Pois bem, se você furtasse um boi, você tinha que devolver 5. E se você furtava uma ovelha, você devolvia 4. 4 ovelhas. Se o animal estivesse vivo, você deveria restituir em dobro. O item de número 2, furto à noite com arrombamento da casa. Se alguém entrasse naquela época à noite em uma casa, o proprietário podia matá-lo, tá? E aí ele deveria provar na justiça da época a legítima defesa, que nós temos isso no Código Penal, no artigo 25, tá? Mas isso é para alguém que entrasse à noite, porque se entrasse durante o dia, tá? Não poderia cometer esse tipo de delito, tá? Nós temos algo parecido no nosso artigo, tá? Porque no artigo 155, no artigo de furto, tá? No seu capítulo, ele fala sobre o quê? Sobre o crime em si, tá? Aí depois ele vai dizer o quê? Se o crime for cometido durante o repouso noturno, tem um acréscimo de 1/3 a pena, né? Pode ver que
que o que nós temos, a nossa lei, não é tão novo assim, tá? Que a lei judaica já aplicava. Durante a noite tinha uma penabilidade, qual? A morte do indivíduo cometido pelo proprietário da casa, desde que ele provasse a legítima defesa. No Código Penal brasileiro, alguém que comete um crime durante o repouso noturno, tá? É acrescido a sua pena de 1/3. É muito interessante, querido. É muito interessante porque a Bíblia, ela é algo atualíssima, tá? A Bíblia é algo assim que nos fascina, tá? Porque às vezes, nossa, você viu o código como ele é bem escrito, como ele foi bem elaborado? Estava na Bíblia esse conceito. O conceito já estava na palavra de Deus. O item de número 3, o ladrão durante o dia, a lei protegia ele. Como eu disse, se ele entrasse à noite, o proprietário podia matar. Se ele não entrasse à noite, fosse durante o dia, a lei protegia esse indivíduo. Tópico de número 3, sobre os danos materiais. Item de número 1. Por exemplo, se tivesse um animal solto, e esse animal, por imprudência sua, por imperícia ou por negligência, assim que diz o Código Penal sobre os crimes dolosos, tá? Por uma imprudência, por uma imperícia, por um descuidado seu, ele foi no terreno do vizinho, ele provocou dano involuntário, tá? Involuntário, o dono desse animal tinha que indenizar o proprietário lesado. Lembra que isso tinha que ser involuntário. Mas se você soltasse os animais lá para provocar os vizinhos, o vizinho, aí era uma outra ideologia, uma outra penabilidade, tá? O item número 2, a queimada involuntária. Por exemplo, se uma pessoa provocasse a queimada involuntária na propriedade do vizinho, também deveria ter a indenização. O item de número 3, o furto e o ladrão, tá? Algo que está em sua posse, tá? E alguém furta isso. Se você não provasse, você tinha que restituir. Mas o bem que estava sobre a sua tutela, e se esse bem fosse furtado, e se você provasse a inocência, tá? Aí você não iria responder por crime, não teria que indenizar o bem levado. Nós temos algo parecido também na nossa Constituição. Por exemplo, um funcionário público, ele cometeria o crime de peculato, né? O crime de peculato, lá no Código Penal, né? Aí tem várias modalidades. Queridos, então com esses dois personagens, o Zé Carioca e o Zé Paulista, nós podemos entender o quê? Qual era a figura do Zé Carioca? O Zé Carioca, ele era o papagaio malandro, aquele espertão, que ganhava a vida dando golpe nas pessoas. E o seu primo, o Zé Paulista, tá? Isso não é brincadeira entre os cariocas e os paulistas não, tá? Fica tranquilo aí. E o Zé Paulista, que era o primo do Zé Carioca, ele sempre andava engravatadinho, de pasta na mão. Mas qual é a mensagem que estava passando, tá? Através desse desenho? Que o herói era um malandro, que o trabalhador era tolo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos valorizar, nós vamos exaltar o preguiçoso, e o trabalhador, ele será ridicularizado, tá? Perceba isso daí. Eu tô com meu filho, ele vai completar agora, no mês que vem, 16 anos já, né? Aí ele sempre fala para mim, pô pai, não tem um jeitinho mais fácil de ganhar dinheiro? Ou seja, não tem um jeitinho brasileiro de ganhar dinheiro? Ou seja, que eu não preciso trabalhar tanto, né? Que agora ele arrumou um servicinho, ele entra às 8 da manhã e sai às 5, 5 e meia. Ou seja, eu estou mostrando para ele que a vida tem que se dar valor. Para conquistar algo tem que se dar valor, tem que ser trabalhado de forma honesta. Mas se nós não tomarmos cuidado, o malandro, ele é o herói, né? Só para brincar aqui, né? Quem não assistiu já a Praça é Nossa, tem lá aquele personagem lá, né? Ele sempre aparece no final da Praça é Nossa, né? Ele é cheio de malandragem, né? Paulinho Gogó, ele ganha os outros o quê? No Gogó, o nome dele é Paulinho Gogó, e o homem fica no papo, né? Ele diz que não tem dinheiro, conta história. Ou seja, muitas pessoas entendem que aquilo, que a malandragem, ela
pode ser mais valorizada. A malandragem ela pode sobressair certas coisas. Nós temos que tomar cuidado, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o furto ele nasce justamente, um dos motivos é por causa da preguiça, tá? Preguiça. E falando sobre preguiça, deixa eu falar sobre obreiros malandros. Hoje em dia todo mundo quer ser o quê? Itinerante. Todo mundo quer pegar a Bíblia, colocar no meio do braço, ou pegar a Bíblia e colocar no meio do braço. Quer pegar uma pastinha e sair aí por aí como itinerante. Nos aviões, dormir em hotel, Irmãos, eu não sou contra, tá? Não sou contra, tá? Aonde eu tenho passado, eu sempre digo, eu não sou itinerante, tá? Eu tenho um ministério local. Mas tem pessoas que não querem ter ministério local. Ele quer ter a itinerância na veia. Por quê? Porque muitos, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas muitos não gostam de trabalho, não gostam de levantar cedo, tá? O meu último emprego, eu fiquei quase 7 anos trabalhando 6 por 1 somente à noite. A minha carteira assinada é desde os 14 anos de idade, que naquela época eu já podia, ou seja, desde os 14 anos eu tenho registro na minha carteira, tá? A minha carteira vai completar eu tenho quase 15 anos de carteira assinada. Por quê? Só de carteira assinada, fora os trabalhos que eu fazia que eu não tinha carteira assinada. Ou seja, mas está tendo uma cultura hoje muito propagada, o obreiro malandrão, tá? O obreiro tem muitos também que ele quer viver da itinerância, mas outros ele quer se apoiar no ministério. Para quê? Ele pensa que aqui é governo, ele pensa que aqui é setor público, ele pensa que aqui ele vai ficar mamando na teta da vaca. Irmão, presta atenção, desculpe o termo aqui, tá? Obreiro que levanta tarde. Eu conheço alguns obreiros, é muito interessante isso. Eles trabalham nas igrejas. Parabéns, não sou contra. Ele chega às 9 horas, sai 11 horas da manhã. Aí ele volta às 2 horas da tarde e vai embora às 4. Irmãos, seja sincero. O ministério para ele é uma mãe. É muito mais confortável do que o governo, tá? O governo. Tem um pastor presidente muito famoso aqui no nosso estado de São Paulo, o pastor Antônio Moisés, que ele diz que ministério não é cabide de emprego. E eu aprovo e ensino isso embaixo. Ministério não é cabide de emprego. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O camarada aprendeu 1 mais 1 na Bíblia, ele larga tudo e sai pregando por aí. Tá? Eu não estou generalizando, mas existem muitos vagabundos em cima dos nossos púlpitos, tá? Um homem preguiçoso, um homem que não tem compromisso com o trabalho. E o último motivo que eu quero caracterizar aqui, por que as pessoas furtam, a ganância. E eu convido vocês a abrir a Bíblia em Filipenses 4, verso 19. Olha o que diz Filipenses 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Perceba o que eu vou dizer aqui. O antídoto contra o roubo aparece nas palavras de Paulo, quando ele diz em Filipenses 4, verso 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Mas tal promessa, qual é a abrangência dessa promessa? Cobrir as necessidades e não a ganância. O texto diz e suprirá todas as vossas necessidades, não diz suprirá todas as vossas ganâncias. Deus supre aquilo que me precisa. A ganância é um pecado e por causa da ganância as pessoas cometem furto. O último tópico é sobre o trabalho, tá? E eu quero enfatizar, como o autor enfatizou no item 2, o trabalho ele é uma bênção. Quem já não brincou, né? Rapaz, quando chegar no céu, se eu encontrar Adão me paga, né? Ou seja, uma brincadeira que nós fazemos, mas o trabalho, quem é que criou o trabalho? Foi o Eterno, não foi Adão. A única coisa que aconteceu com Adão foi o seguinte, que o trabalho passou a ser mais penoso,
tá? Mas o autor fez uma colocação muito interessante, que o trabalho realiza o homem. Mas eu não sou realizado. Ele até coloca as qualificações aqui, que talvez nós não somos realizados por salários mal pagos, por causa do sistema, do governo, por causa de patrões, de chefes carrancudos que nos oprime e assim por diante. Mas o trabalho em si, ele glorifica a Deus. O trabalho, ele realiza o homem. O trabalho é para glorificar o nome do Eterno. Então, pessoas que não gostam de trabalhar, o que Salomão diz? Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Então, irmãos, outro detalhe, leve para a tua classe: homem que fica vivendo das custas da coitada da sua esposa. Irmão, toma vergonha nessa cara, cuidado. Professores, espalhem isso nas vossas classes. Existem muitos homens hoje vivendo nas custas de suas esposas. Isso é pecado. Você que deve ser o sacerdote, você que deve ser o provisor do seu lar, espalhe essa ideia, querido. Nós temos muitos homens vagabundos dentro das nossas igrejas, homens que querem ser para o ministério também e deixa a pobre da irmã trabalhando de dia e de noite, às vezes de faxina, às vezes de doméstica, nas padarias, trabalhando seja no que for, para sustentar o bonecão, para sustentar o rapaz, só pregando. Ele dorme até 11, meio-dia, aí ele levanta, lê um pouquinho da Bíblia, eu vou sair para pregar. Rapaz, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aprende uma coisa: o trabalho, ele é de Deus. Todos os homens que foram chamados por Deus para uma obra específica, eles estavam trabalhando. Adão, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, todos eram homens trabalhadores. Os 12 discípulos, o colégio apostólico, eram homens trabalhadores. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus não chama vagabundo. Então o trabalho é uma dádiva de Deus, e nós temos o direito, através do nosso trabalho, de conquistar os bens materiais. Isso é benéfico, sabe por quê? Porque o seu trabalho manterá a obra de Deus financeiramente. O seu trabalho vai evoluir, faz com que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Então o seu trabalho é para glorificar a Deus, é para realizar a tua vida e é para manter a obra de Deus em pé. Queridos, então que nós, através dessa aula, possamos compreender que o valor deste mandamento, o valor dele tem um conceito mais ético, tá? Esse mandamento, ele trabalha o quê? O conceito que eu tenho de vida cristã, que a conduta, ela vale muito mais do que o próprio sentimento. Amém? Que Deus possa continuar vos abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.